Olá, meus caros. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre probabilidade. E nesse vídeo agora eu vou falar para vocês dos axiomas. Lembra que eu disse para vocês o seguinte: existem três axiomas que, se a gente partir deles, a gente consegue obter medidas de probabilidades para experimentos, conseguimos demonstrar todas as propriedades necessárias e importantes, né? Só que eu quero motivar esses axiomas para vocês. Eu não quero que vocês aceitem assim, né? Só por aceitar. Eu quero que vocês percebam que eles fazem sentido. Então, algumas ideias norteiam essas medidas de probabilidade, e essas ideias nós chamamos de axiomas da probabilidade, né? Elas garantem a proposição de medidas de probabilidade, sejam para espaços equiprováveis ou não. Até o momento a gente só estudou espaços equiprováveis, mas a gente vai ver espaços não equiprováveis. Mais do que isso, nós vamos ver espaços infinitos, que é o legal, né, do ensino superior, e faremos uma conexão dessas ideias, né, com o objetivo de construir medidas para espaços não equiprováveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar algumas ideias que fazem sentido, que a gente já discutiu, de espaços equiprováveis, só que em espaços não equiprováveis. E vocês vão ver o seguinte, que as mesmas ideias se aplicam, né? E elas, na verdade, existe um teorema que garante, né, que, seguindo essas ideias, fixando esses três axiomas, a gente consegue medidas para qualquer situação. Beleza, quem são esses axiomas, né? Então vamos considerar um experimento epsilon, cujo espaço amostral é ômega, e para cada evento, né, I contido em ômega, a gente vai assumir que uma medida de probabilidade P está bem definida se satisfaz os axiomas abaixo, ok? Então, primeiro axioma, probabilidade de ômega igual a 1. Eu acho que é um axioma bastante intuitivo, né? Em que nós assumimos o seguinte: dado o espaço de todas as probabilidades, de todas as possibilidades, se eu calcular a probabilidade dele, então eu tenho o valor 1, né? Que é o total, né? O esperado. Se eu considerar um outro evento qualquer, a probabilidade deveria estar entre 0 e 1, né? Então, esse é o axioma 2. Então, são dois axiomas bastante intuitivos, né? Acho que faz sentido pra gente, né? Agora, o axioma 3 a gente já discutiu ele mais ou menos, e eu vou voltar, né, nas ideias que a gente falou para trás para justificar ele um pouquinho melhor. Então, digamos o seguinte: qual é a probabilidade de selecionarmos um valete, ou um 3, ou um 7 em um baralho muito bem embaralhado? No nosso primeiro exemplo, eu considerei só o valete e o 3. Agora eu estou colocando o 7 aí para vocês verem o seguinte. Vejam, eu tenho marcado em roxo, verde e laranja esses três eventos, ok? E percebam que eles estão separados, ou seja, eles são disjuntos entre si, eles não têm elementos em comum. Qual que é a ideia do axioma 3? A ideia do axioma 3 é que quando a gente esteja, né, diante de situações como essa, a gente possa simplesmente calcular a probabilidade da soma, né? Se eu pegar e calcular, olha, qual que é a probabilidade de eu ter ou uma situação ou a outra, eu estou fazendo o quê? Eu estou calculando a probabilidade de uma união de três eventos, que basicamente é somar a probabilidade deles individualmente. Por que que isso funciona para eventos disjuntos? Porque como eles não têm elementos em comum, contar, né, a quantidade de elementos em cada evento separadamente, ou juntar os três e contar a quantidade de elementos que tem nos três juntos, é a mesma coisa, né? Agora pensem, se eu tivesse 4 eventos, daria na mesma, né? Se eu tivesse, então, 5, 6, não importa. Se eles forem separados, acho que uma ideia bastante intuitiva é que quando eu tenho eventos disjuntos, ou seja, separados, a probabilidade da união deles basicamente é a soma das probabilidades de cada um deles. E isso é muito bom. Então, quando a gente tem eventos disjuntos, é muito fácil calcular a probabilidade, porque é só somar a probabilidade de cada um deles, né? Então, isso é o que nos dá a ideia do axioma 3. Se nós tivermos uma sequência de eventos disjuntos, então a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Essa é a ideia que está associada, né, ao axioma 3.
E como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar no futuro com eventos e de espaços amostrais que são infinitos. Então, eu adianto para vocês que se a gente aplicar essa mesma ideia para sequências infinitas de eventos disjuntos, ela continua valendo, tá? A gente vai ver alguns exemplos que vocês vão ver como que é legal, porque você deve estar pensando assim, então quer dizer que a probabilidade de uma união infinita, que vai ser uma soma infinita de probabilidades, pode dar um valor finito? Sim. Na UNB, né, no cálculo 2, os alunos se dedicam ao estudo das séries, né, séries convergentes e por aí vai. E é onde entra, né, esse assunto dentro da probabilidade. Ok. Dessa forma, nós completamos aí o nosso grupo de 3 axiomas, que são esses 3 que estão aí na telinha de vocês, que são conhecidos como os axiomas de Kolmogorov. Então, probabilidade do espaço é 1, probabilidade de eventos quaisquer estão entre 0 e 1, e a probabilidade da união de eventos disjuntos é a soma das probabilidades. Esse é muito importante para não esquecer. Bom, a gente já viu que quando os eventos não são disjuntos, se a gente considerar, né, 2 eventos, por exemplo, existe uma lei da soma, que é a probabilidade da união de A e B, que é dada pela probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Agora, pode ser, né, que nós tenhamos mais do que 2 eventos. E aí, o que a gente faz? Digamos que eu tenho A, B e C, 3 eventos que vocês estão vendo na tela aí, e que eles têm interseção entre si. Mais do que isso, existe uma interseção entre os 3. Como é que eu faço para calcular a probabilidade dessa união, né, de A com B e C? Bom, aqui eu estou colocando a fórmula para vocês. Basicamente, o que vai acontecer? Nós vamos somar a probabilidade de cada um individualmente, vamos subtrair as probabilidades dos eventos 2 a 2 e vamos somar a probabilidade dos eventos 3 a 3. Vamos voltar um pouquinho porque eu quero justificar para vocês. Isso aqui é fácil de demonstrar da seguinte maneira. Se vocês considerarem B união C como se fosse um evento só e aplicar a lei para 2 eventos, né? Aí uma álgebrazinha vocês conseguem demonstrar esse resultado, é bastante simples. Mas eu quero aproveitar a intuição de vocês, vamos voltar um slide para vocês pensarem. Quando eu somo a probabilidade de A, a de B e a de C, basicamente eu estou somando 2 vezes as probabilidades das interseções 2 a 2. E eu estou somando 3 vezes a probabilidade da interseção 3 a 3. O que a gente faz lá quando tem 2? A gente subtrai as interseções 2 a 2, né? As probabilidades das interseções 2 a 2. Então, só que quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? Se eu subtraio a probabilidade da interseção de A com B, eu estou retirando também a probabilidade da interseção dos 3. Percebam. Então, na verdade, quando eu retirar as interseções, as probabilidades das interseções 2 a 2, eu vou estar retirando a probabilidade da interseção 3 a 3 3 vezes, zerando, né, aquilo que a gente tinha inicialmente, o que não é bom, porque o que vai acontecer? Eu vou ficar com um buraco, eu não vou ter dentro dessa probabilidade a probabilidade da interseção 3 a 3. O que eu faço? Devolvo ela. E aí a gente tem essa fórmula que está aí no slide. Muito bem. De modo geral, né, para uma união finita, o que a gente faz? A gente soma as probabilidades individuais e interseções de grupos ímpares e subtrai as interseções de grupos pares. O que eu estou dizendo, né? Vamos lá. Se eu tivesse agora uma união, né, uma probabilidade que eu estou interessado numa probabilidade de união de 4 eventos. O que eu faço? Eu somo as probabilidades 1 a 1, eu subtraio as 2 a 2, eu somo as 3 a 3 e subtraio a 4 a 4. E esse mesmo raciocínio se aplica, tá? Quantos sejam os eventos, né, que você esteja interessado em calcular. Se for 5 eventos, vai somar as probabilidades individuais, subtrai as 2 a 2, soma as 3 a 3, subtrai as 4 a 4 e soma as 5 a 5. Basicamente, o que a gente tem que saber, né, é a quantidade de interseções, né, 2 a 2 que vão existir, a quantidade de interseções 3 a 3 que vão existir, a quantidade de interseções 4 a 4 que vão existir, e isso é fácil, né, de fazer essa conta, beleza? Muito bem.
Esse é conhecido como princípio da inclusão e exclusão. Ah, professor, como é que eu faço para contar, né, a quantidade? Vamos lá. Eu tenho... Vamos pensar nesse caso aí que eu tenho 4 eventos. Eu tenho 4 eventos disponíveis. Se eu quero interseções 2 a 2, quantas interseções 2 a 2 eu vou ter? Bom, eu tenho 4, dos quais eu vou escolher 2. É uma combinação de 4 que eu escolho 2, que vai dar 6. Ah, quantas interseções 3 a 3 eu consigo fazer? Bom, eu tenho 4 eventos, dos quais eu vou escolher 3. Então, combinação de 4 que eu escolho 3, que dá 4. Entenderam? Então, a quantidade de interseções existentes é a combinação da quantidade de eventos que você tem disponível, né, tomadas na quantidade que te interessa, se é 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Se vocês colocarem na internet o princípio da inclusão e inclusão, vocês vão ver a fórmula já com essas combinações. Só que eu acho mais fácil vocês verem a fórmula dessa maneira, né, e enxergar o que está acontecendo. Vamos resolver um probleminha agora, onde a gente aplica, né, esse princípio. Então vamos considerar a seguinte situação. Uma academia de uma determinada cidade oferece 3 modalidades de artes marciais, dos quais 117 praticam Brazilian Jiu-Jitsu. Vou falar BJJ, ok? 100 membros praticam Muay Thai, né, MT, e 76 praticam boxe, BO. Além disso, 63 praticam tanto o Brazilian Jiu-Jitsu como Muay Thai, 51 praticam Brazilian Jiu-Jitsu e boxe, e 39 praticam Muay Thai e boxe. Além disso, 15 praticam as 3 artes marciais. Então, a pergunta é a seguinte: qual a probabilidade de que um membro da academia, né, pratique ao menos uma das artes marciais, se ao todo a academia possui 250 membros? Então, o primeiro passo, né, é a gente observar os valores dos eventos individuais. Então, eu coloquei um resumo, né, que tem a quantidade daqueles que praticam, né, o Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai e o boxe. Além disso, como vimos no texto, 63 praticam Brazilian Jiu-Jitsu e Muay Thai, 51 Brazilian Jiu-Jitsu e boxe e 39 Muay Thai e boxe. Né? Como também está no texto, 15 praticam as 3 artes marciais. Então, claro que poderia resolver esse problema construindo o diagrama de Venn, como os alunos gostam, e é bacana, eu acho que vale a pena. Mas aqui o objetivo é aplicar o princípio da inclusão e exclusão. Então, notem o seguinte: nós queremos a probabilidade de que pratique ao menos uma das artes marciais. Então, é ou Brazilian Jiu-Jitsu, ou Muay Thai, ou boxe. E aplicando, então, né, o que nós vimos no slide anterior, né, a gente soma as probabilidades individuais, a gente subtrai as interseções 2 a 2 e a gente soma a interseção 3 a 3, obtendo o valor 155 sobre 200, que é aproximadamente 62%. Assim, nós acabamos essa aula, ok? Mais uma vez, incentivo que vocês não deixem de entrar no site passeioaleatório.com, que é o meu site, né, onde vocês podem encontrar exercícios, né, curiosidades, aplicativos, entre outras coisas, certo? E até a próxima aula. Um forte abraço para vocês.